o mito de Afrodite, que me causou uma grande decepção. Sabe, eu estava muito ansiosa para ativar Afrodite e depois não foi nada daquilo que eu esperava. O que acontece com mitos é isso. Qual é a origem de um mito? Você já parou para pensar? Então, pois é, o mito a gente não pode comprovar, essa é a questão. Então, às vezes você está ativando uma coisa que você não faz a menor ideia do que seja. Eu vou começar a contar o que aconteceu comigo quando eu ativei Afrodite. Afrodite, uma deusa que dizem que ela já nasceu adulta e da espuma do mar. Olha só, guarda isso, adulta e nasceu do mar. Bom, eu era encantada por aquela beleza toda, então eu comecei a ficar mais vaidosa quando eu ativei Afrodite. Eu senti aquela beleza, eu senti até a textura da pele dela, parecia um veludo. Eu fiquei muito encantada a princípio, eu queria emagrecer, eu queria ficar bonita, eu comecei a me cuidar. Só que isso durou, gente, pouco. E eu com a minha mania de falar, como eu já ensinei para vocês, eu ficava conversando com a Afrodite, querendo saber. O problema é que antes de fazer tudo isso foi no começo da ressonância harmônica, eu não fiz uma pesquisa profunda. Eu achava que eu já sabia. Então eu pensei, bom, não, é o que falam por aí. É o mito da beleza, da sexualidade, da sensualidade. Eu achava que era isso e c'est fini, né? E eu fui realmente ficando bem mais vaidosa, até mais meiga, muito mais feminina. Afrodite passa isso para você, essa feminilidade. Só que no decorrer do tempo, eu fui também ficando um pouco mais raivosa e eu não associei isso à ativação do mito. Eu fui ficando assim com ressentimento, eu sentia mais ressentimento de qualquer coisa que fizessem. Eu vi que eu estava num conflito, eu não estava em paz, sabe? Então era uma coisa tão confusa naquele período e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu achava que aquilo era de mim mesma, eu achava que podia ser limpeza, eu não sabia o que era. Então assim, voltaram alguns sentimentos de vingança, porque no passado eu fui vingativa, eu guardava ressentimento e eu ia lá e me vingava. E eu já tinha parado com isso na ressonância harmônica, eu já estava realmente levando a ressonância muito a sério. E aquilo foi voltando. E eu fiquei extremamente confusa, porque se a Afrodite é docilidade, sabe? Ela é sensualidade, ela é aquela beleza toda, eu não poderia estar com sentimentos negativos, eu realmente não entendi. Porém, neste meio tempo, eu estava assistindo a canais e o professor Hélio Couto já tinha falado para mim sobre os Anunnaki, nas palestras, sobre os Anunnaki, sobre que eles criaram o ser humano, que primeiro escravizaram o ser humano, sobre aquela coisa toda, mas o professor dá uma pincelada. Então eu fui me aprofundar e eu estava vendo vídeos, eu estava estudando sobre aqueles Zecharia Sitchin, né, que fala sobre eles, até Levi escreveu, e vendo vídeos sobre eles, até que eu cheguei e tinha uma história muito comprida. Então eu cheguei naquele episódio em que falava de Inanna. Inanna era neta de Enlil e ela se apaixonou por Dumuzi, que era neto de Enki. Enlil e Enki eram irmãos. E houve uma tramóia toda lá, com medo de familiares, com medo de Dumuzi ele pegar o poder, eles o mataram. Inanna ficou possessa. Primeiro ela caiu numa depressão, num desespero,
Mas depois ela jogou isso para uma raiva profunda, um ressentimento muito grande. E ela ficou tomada de ressentimento e desejo de vingança. Enquanto ela tentava fazer tramóias para se vingar dos que mataram o marido, ela também começou, com o tempo, viu que não ia ter jeito, ela ficou tentando arrumar um outro marido, um outro para colocar no lugar dele, mas ela não achava, então ela começou a levar para o lado negativo aquela coisa da sensualidade dela. Inanna era belíssima, ela era super sexy, ela tinha sex appeal. Sex appeal é um fogo interior que eu acho que nasce no chakra sexual, vai subindo e quando chega no coração, ele faz você ficar super atrativo, tanto homem quanto mulher. Existem pessoas belíssimas, maravilhosas e que são apagadas, não têm sex appeal. Na verdade, sex appeal não tem muito a ver com beleza, a pessoa se torna muito atrativa. E os outros não sabem nem explicar, mas aquela pessoa é muito atrativa. E Inanna tinha isso, além de ser muito bela. Então ela começou a virar uma promíscua. Quando eu vi isso, eu falei, e aí Inanna tinha dado origem ao mito de Afrodite. Eu falei, o que eu fiz? Eu ativei Inanna, porque Afrodite não existe, foi inventada, é um mito. E olha só, Inanna, quando era adulta, teve aquele problema sentimento ligado à água, e Afrodite, com toda a sua sexualidade, nasceu mulher. Então, olha só como fizeram a história. Inanna se transformou em outra pessoa depois que ela sofreu a perda de Dumuzi. E ela se tornou vingativa e depois teve uma vida de promiscuidade. E, olha só, nasceu adulta, porque quando ela estava adulta, é como se ela tivesse nascido de novo numa outra pessoa, só que pior um pouco. Ela ficou com muito ressentimento. Então, aí eu compreendi por que no começo eu estava com aquela doçura, com aquela meiguice, gostando da beleza, sendo, sabe, mais feminina. E depois vieram aqueles sentimentos. Porque eu me aprofundei tanto no mito, que é como se eu tivesse pegado camadas da consciência de Inanna. E quando eu cheguei no subconsciente, onde estavam todas essas tristezas que ela passou, os sentimentos negativos, isso veio para mim. Então, veja bem, este vídeo é para alertar vocês. Muito cuidado ao ativarem mitos, porque o mito ele se refere a alguém que realmente existiu. Então, quando você está ativando um mito, o que você está fazendo é ativar a consciência de um ser que é cheio de quê? De sombras. As sombras de Inanna, o ressentimento, a mágoa, aquela tristeza, o sentimento de vingança, tudo isso eu ativei sem saber. Então, é por isso que eu digo que ativar mitos é muito perigoso, porque na verdade você não sabe quem é o mito, você não sabe de onde vem essa história, onde foi criada. Então cuidado ao ativar Afrodite, porque a sombra de Inanna é muito grande.